Saudações a todos os meus visualizadores e a todos que me atendam pontualmente e aqueles que têm nessa hora a oportunidade de ouvir essa mensagem. Queria mais uma vez vos trazer algo que nesse momento, nessa hora, pode ser de grande relevância para todos nós. Eu vou falar hoje sobre as duas autoridades absolutas. Quando eu falo de autoridades absolutas, quer dizer, estou a falar, nós não temos maneira de escapar ou de não render o que nós temos que render. Quando eu falo de render, estou a falar de retornar aquilo que Deus nos deu. E eu vou pôr na base da minha mensagem a passagem de Mateus 22, versículo 21. Diz assim: quando Jesus foi questionado sobre a quem se deveria se entregar tributos ou impostos ou taxas, e Jesus respondeu assim, em Mateus capítulo 22, versículo 21, diz assim: dizem-lhes eles, de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram maravilhados quando ouviram a resposta de Jesus, pois, como sabem, o Império Romano era o império que estava a ocupar toda a região de Israel, do Meio Oriente, da Mediterrânea, e naquela altura César era o título do imperador, quer dizer, era o tipo de regime, era um título de representação de Roma para administrar as colônias e também as regiões onde ocupava-se o Império Romano. Agora, trazendo a questão, a quem devemos dar os tributos, os impostos, as taxas? Agora, quando Jesus questionou aqueles que estavam lhe perguntando se deveriam dar tributo ou imposto, a primeira coisa que Jesus mostrou, revelando àqueles que estavam a questionar, mostrou a moeda que recebeu da parte daqueles que estavam a questionar. Então Jesus mostrou que sobre a moeda tinha a imagem de César, quer dizer, tinha a efígie, quer dizer, a representação da figura de César, quer dizer, a moeda pertencia a César. E quando a gente fala de retornar ou de dar, Jesus utilizou uma palavra que não questiona. Quando você dá algo, não é porque você está dando gratuitamente ou porque você está a doar. Não tem nada a ver a doar. Mas aqui dar vem da palavra grega que é epidodemi, que significa retribuir, retornar o que pertence. Quer dizer, é uma submissão a quem devemos submissão. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Depois Jesus explicou as coisas de César e também as coisas de Deus. Nós temos as coisas de Deus e temos as coisas de César. Coisas que pertencem a Deus, coisas que pertencem a César. Quer dizer, César aqui é uma representação da governação humana. Quer dizer, da ocupação de um regime imperial, um regime que tinha ocupado a Israel naquele tempo. Agora, nós temos aqui duas autoridades absolutas. E Jesus quer nos trazer uma lição em que nós devemos aprender a saber lidar com o que é de Deus e com o governo civil. Hoje nós estamos a viver um momento de tumulto aqui na América e talvez em algumas partes, mas nós devemos entender que nós temos que ter uma postura, e essa postura ela foi instruída, foi inspirada por Jesus. E por isso Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, quais são as coisas de César? Quais são as coisas que nós devemos dar ao governo? Nós temos os tributos, os impostos, temos as taxas. Eu sei que há outras organizações ou instituições que reclamam do povo alguma participação, alguma contribuição.
mas nós entendemos que o governo civil é um governo que representa também a autoridade de Deus. Quais são as coisas de Deus? Todos nós sabemos que Deus criou tudo. Deus criou tudo, seja visível ou invisível. Toda a criação, todas as criaturas, tudo foi criado por Deus. A Bíblia diz que a terra pertence a Deus. Todos os moradores da terra pertencem a Deus. Quer dizer, tudo que nós temos possibilidade de ver e não podemos ver também pertence a Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós saberemos perfeitamente nos posicionar em relação ao nosso relacionamento com o governo e também com o relacionamento a Deus. E é por isso que é importante nós entendermos porque Jesus disse para darmos o que pertence a Deus e o que pertence a César. É bom nós compreendermos essas duas autoridades absolutas. Quer dizer, você e eu, nós devemos submissão. E epidemia significa nós devemos e havemos de dar, não se nós quisermos, não se queremos ou se sentirmos, mas o que devemos, havemos de dar. E dar aqui significa nós retribuirmos, retornar o que pertence. Nós pertencemos a Deus, fomos criados por Deus, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. E a imagem que estava na moeda era a imagem que representava a autoridade civil, o governo civil. Cada país tem a sua moeda, cada país tem a sua representação da autoridade e também o seu governo. E cada governo tem uma Constituição e assim tem também uma instituição de forma judicial. E é por isso que é importante nós entendermos o que devemos render a Deus e o que nós devemos render ao governo. Agora, primeiramente nós vamos ver quais são as coisas que nós devemos dar a Deus. Não é doar, não é só dizimar ou ofertar, mas uma coisa que eu vi que Deus requer de nós e Deus quer que nós aprendamos, porque nós estamos a lidar atualmente com diferentes governos que são empossados. E nós sabemos que Deus continua o mesmo. Qualquer autoridade é a autoridade de Deus. E para lidar com as autoridades, nós devemos entender qual é a nossa posição, qual é a cooperação que eu devo, qual é a minha contribuição, como que eu devo lidar com cada instituição, em relação a Deus e em relação ao governo. Agora, primeiramente, nós vamos ir até 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim, agora, nessa parte aqui, nós temos as coisas de Deus, que são, existe essencialmente toda a criação que eu já disse, tudo pertence a Deus, e a Bíblia nos diz que em Colossenses capítulo 1:16, mas eu vou ler 1 Timóteo capítulo 2 depois, mas vamos ver Colossenses capítulo 1:16, diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, autoridades, senhorios, governantes, poderes, todas as coisas foram feitas por ele e por ele. Agora, Jesus veio para nos ensinar como nós devemos colaborar com as autoridades e colaborar também com as autoridades celestiais. Agora, vejamos bem que as coisas de Deus são tudo que foi criado, tudo que foi instituído, tudo pertence a Deus. Nós fomos criados para dominar, quer dizer, dominar segundo o domínio de Deus, quer dizer, colaborar com a autoridade. Cada crente, cada ser humano deve colaborar com a autoridade civil, com as instituições, da forma para o quê? Facilitar a tranquilidade, facilitar a justiça, facilitar o progresso, a prosperidade no país, e havemos de cooperar. E muitas vezes nós temos problema da ordem no meio da sociedade. Então é por isso que nós devemos compreender isto. Agora, sabendo que tudo foi criado por Deus, toda a autoridade é de Deus, sabendo que
todos os senhorios, a governação, tudo foi instituído no país, na nação, é de Deus. Então sabemos agora que devemos dar o que pertence a César. Agora, uma outra obrigação, nós estamos a falar de dar como obrigação, dever. É isso que Jesus está a falar. Jesus não está a falar de doar, não disse para doar a César. Nós, quando nos damos aqui, a palavra grega que eu já disse, epidodemi, fala de render, de retribuir, quer dizer, temos uma dívida sempre em relação ao governo e também a Deus. Agora, compreenda bem aqui o que é que ele está a dizer. Quando Jesus foi perguntado a quem, então ele já determinou, já foi claro, quer dizer, o que é de César tem que dar, o que é Deus tem que dar. Há muitas pessoas que têm problema em dar, sobretudo dar, não podem doar, mas podem não saber dar, quer dizer, podem não querer dar, quer dizer, devolver, dar o devido, entregar o devido. Agora aqui, Romanos 13, versículo 7 nos diz assim: portanto, dê a todos que você deve, imposto a quem os impostos são devidos. E ele diz respeito a quem deve respeito. Isso nós encontramos isto em Romanos capítulo 13, versículo 7. Tá, é por isso que é importante nós compreendermos que a razão que eu devolvo a Deus o que é de Deus é porque eu tenho a imagem de Deus, tenho a semelhança de Deus, quer dizer, eu sou uma dívida para Deus, eu sou um retorno para Deus, eu devo retornar. Agora, Provérbios 24, versículo 21 diz assim: filho meu, tema ao Senhor e tema ao Rei. Provérbios 24, versículo 21. Filho meu, tema ao Senhor e ao Rei. Nós temos o temor de Deus e temos também o temor dos governos. É por isso que nós não devemos encontrar nenhum crente dentro da movimentação de rebeldia, de sedição, de qualquer revolta. E é por isso que nós devemos entender que a forma que Cristo operou na terra foi a forma que Deus instituiu. E nós devemos aprender com Cristo, não com tais líderes. Nós devemos aprender com aqueles que são pacificadores, não com tais que se revoltam toda hora, são reacionários. Nós devemos aprender que havemos de colaborar com as autoridades civis e com as autoridades celestiais, falando de Deus em si. Agora, eu falei que há bocado que nós devemos fazer uma coisa importante, que é sujeitar-se a toda a instituição humana. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, diz assim: sujeitam-se a toda a instituição humana por amor do Senhor. Quando eu me sujeito, é por amor ao Senhor. Quer dizer, eu estou colaborando com as autoridades que Deus instituiu e assim eu estou colaborando com Deus. Quer dizer, estou a permitir que a lei possa ser ordenada e facilitada de forma a permitir uma vida tranquila. E é por isso que eu vou vos levar depois em 1 Timóteo, o capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, diz assim, versículo 1 a 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 2. Eu estou a falar agora, vou retomar a postura em que Paulo ensinou. A nossa postura, a nossa posição, quer dizer, qual é o nosso dever em relação ao governo, que muitos não fazem. E eu posso dizer, naquilo que eu vi aqui na América, muitos dos crentes prefiram questionar, murmurar, se revoltar, até manifestar-se de forma em que estão claramente a desafiar os poderes locais, as autoridades civis, os governos, até o presidente. Agora, veja bem o que eu estou a falar. Nós estamos a falar, dai a César e dai a Deus. Nós estamos a falar das duas autoridades absolutas. Nós vamos ver nesta passagem o que é que devemos a Deus. Como é que nós podemos colaborar com Deus para que as autoridades saibam como perpetrar ou dar seguimento ao plano de Deus para cada país. Nós estamos na primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim:
Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ações de graças por todos os homens. Mas nós temos aqui falando do dever de orar. Quer dizer, antes de tudo, pelos reis e por todos que estão em eminência. Por todos que estão em eminência. Quer dizer, nós estamos a referir aos governantes. Nós estamos a falar dos postos chaves de exercício de autoridade civil, onde, não é, Deus usa homens que Ele colocou na autoridade para trabalhar e para exercer a sua justiça e administrar as nações. Pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Para o que devemos orar? Pelos governos, pelos governantes, pelos que estão em posição de eminência, aqueles que foram eleitos, aqueles que foram colocados ali. Nós devemos orar, devemos oferecer nossas orações, devemos dar tempo para orar pelos governos, orar pela nação. E nós devemos entender que é muito importante nós termos uma postura dessa, e essa postura foi ensinada por Jesus, para até fazermos uma cooperação, a proximidade com os poderes, a fim de poder ter uma vida tranquila, uma vida de piedade, uma vida próspera. E ele diz assim que é importante: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Se nós queremos agradar a Deus, temos que cooperar com as autoridades. Temos que dar a César o que é de César e temos que dar a Deus o que é de Deus. E eu vou repetir, tentando resumir. Nós já vimos que existem duas autoridades absolutas. E o crente, a igreja, está entre essas duas autoridades. A igreja tem uma posição muito, posso dizer, estratégica, uma postura-chave para trabalhar conosco, para cooperar com Deus. E todo crente, todo aquele que se diz crente, seja de que igreja for, deve cooperar com Deus e deve cooperar com as autoridades civis. E é por isso que eu quero lhe deixar essa mensagem, para que você aprenda e reconheça que deve dar e não deve confundir com doar. Dar, apidodemi, que é a palavra grega, que diz é uma obrigação em relação a Deus e aos governos civis. Que Deus lhe ajude a compreender essa estratégia que Jesus mostrou e que facilitou para cada um de nós, para que podemos ter uma vida tranquila, uma vida segura, uma vida estável, e ajudar aos demais irmãos, aos amigos, aos vizinhos a compreenderem que nós não estamos aqui para discutir com as autoridades, para se revoltar, ou para murmurar, ou para tentar pôr em questão as autoridades. Nossa postura vale porque devemos orar, interceder por todos os homens e também pelos que estão em eminência. Que Deus lhe abençoe. Seja como Jesus quer. Seja o modelo de Cristo. Aprenda a aceitar, a dar o que é devido e a responder e a corresponder com a demanda de Cristo. Dai a Deus o que é Deus e dai a César o que é de César. Eu termino aqui desejando você que tenha um coração de Cristo, tenha uma postura de Cristo, tenha um sentimento de Cristo, tenha também a mente de Cristo, para que possa colaborar, para que Deus possa finalizar o seu plano para cada nação. Que Deus lhe abençoe, uma boa semana, até próximo, e eu vou prometer nesta hora que eu vou continuar a desenvolver este tema, que é render as coisas que são de Deus e render as coisas que são de César, quer dizer, nossa colaboração com os governos, e à medida que avancemos, nós vamos compreender que tudo é submissão para poder facilitar a bênção de Deus. Que Deus lhe abençoe. Seja feliz,
seja um homem feliz colaborando com os governos e também colaborando com Deus, para que tenhamos uma vida piedosa, uma vida tranquila e segura. Deus te abençoe. Até próximo. Amém.